Mais uma Idade Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando de novo, né? Mais um bate-papo. Mas agora a gente está tentando cumprir nossa agenda, pelo jeito vai dar certo. Esse podcast vai dar certo. Vai ser colocado no dia que a gente está pensando. E o nosso tema de hoje é capacidade funcional e funcionalidade na velhice. Legal, um tema bem interessante. E um tema que a gente lida todo dia. Que lida todo dia. E já que a gente lida todo dia, eu queria fazer essa pergunta para você, que também são coisas que eu até posso contar uma historinha que aconteceu ontem lá em casa, na casa da minha mãe, mais especificamente. Mas eu vou fazer a pergunta. Por que essa preocupação com a tal da funcionalidade? Porque a maioridade tem essa preocupação. O que é isso? Explica pra gente. Desde o início, né, desde que a gente começou a pensar no envelhecimento, a ideia sempre foi trabalhar com o que a gente chama no método da clínica de envelhecimento funcional ativo. E o que é esse envelhecimento funcional ativo? O que ele se preocupa? É uma preocupação básica da manutenção da funcionalidade, das capacidades, tanto das capacidades físicas quanto das capacidades mentais, das capacidades cognitivas, para que o indivíduo, na medida que ele envelheça, ele mantenha suas condições de autonomia e de independência. O que significa autonomia e independência na velhice? Autonomia é a tua capacidade de tomar decisão. Então eu sou capaz de tomar uma decisão. E a tua independência é a tua capacidade de colocar aquela decisão em prática. Então, eu tomo uma decisão e sou capaz. Então, a funcionalidade, o envelhecimento funcionativo é exatamente trabalhar de forma a manter pelo maior tempo possível esse indivíduo autônomo e independente, ou seja, aquele indivíduo que cuida do seu nariz, aquele indivíduo que gerencia a sua vida. E por isso, como a gente até conversou no outro dia, né, sobre a importância do profissional gerontólogo, a importância do profissional que trabalha com a velhice, quando a gente pensou na maioria, a gente sempre pensou nesse aspecto, no aspecto de pessoas que ajudam o indivíduo que está envelhecendo a compreender esse processo e a tomar as melhores decisões em função das condições que ele tem naquele momento dentro do contínuo de envelhecimento. Então, a funcionalidade ela pode ser perdida. A funcionalidade pode ser perdida, mas ela também pode ser recuperada. Ela também pode ser estimulada. Eu acho que isso é muito importante. E a gente fez escolhas quando a gente começou a construir o método da clínica, o projeto de trabalho, que era exatamente escolher estratégias não medicamentosas que ajudassem as pessoas a manter o que é a independência e a autonomia. Uma coisa que até eu falei da minha mãe lá, ela até fez uma pergunta, será que eu consigo, ela está com 70 e, não lembro a idade da minha mãe, 76, 77, será que eu consigo recuperar algumas capacidades? Ela falou, com essa idade ainda, ela consegue? Então isso talvez seja uma pergunta normal, né? É uma pergunta normal e é uma pergunta, até, veja, a gente recebe, né, profissionais que vêm aqui na clínica também. Coincidentemente, ontem recebeu um profissional que veio aqui na clínica, conheceu o trabalho. E também dentro desse conceito, para aquele profissional, a perda de algumas capacidades não eram recuperáveis, inclusive com alguns conceitos, com algumas crenças que são muito populares. Por exemplo, que o velho não tem uma capacidade de aprendizagem equivalente ao jovem, que o velho não tem capacidade de recuperar força, e um profissional formado e já com uma capacitação avançada e com alguns conceitos que estão equivocados do ponto de vista do envelhecimento. Então, o que a gente tem que responder para as pessoas quando você pensa em capacidade? A gente tem que entender que todos nós, como indivíduos, temos determinados potenciais. E esses potenciais, uma vez estimulados, eles propiciam para a gente determinados resultados. Obviamente, o que a gente pode pensar? Vamos pensar numa capacidade física básica? Vamos pensar na força? Um velho pode recuperar força na medida que envelhece? Óbvio que pode. Por quê? Porque a força é uma capacidade neuromuscular. O que significa isso? Neuro dos nervos e muscular dos músculos. Então, é um controle nervoso sobre determinados músculos. O que acontece na medida que envelhecemos? A gente passa por um processo que chama sarcopenia. Sarcopenia é perda da massa muscular, né? Então a perda da massa muscular se dá porque, primeiro, porque você fica inativo,
E aquele músculo que não é utilizado, o teu próprio corpo se encarrega de deixar aquele músculo de lado e perdendo a capacidade. Porque um músculo que não é utilizado, ele não está produzindo... ele não está produzindo nada efetivo para o corpo e pode gastar energia. Então o que teu corpo faz? Vamos economizar. Tiramos esse músculo da jogada. Beleza? Isso é a sarcopenia. Você vai perdendo massa muscular. E ao mesmo tempo vai acontecendo um processo de denervação, que é a perda, né, do estímulo nervoso que vai chegar naquele músculo. Então, como o músculo funciona exatamente por esse estímulo, por essa função neuromuscular, a primeira condição é que quando eu começo a trabalhar um exercício de força, um exercício resistido, um exercício com autocarga, eu começo a estimular o músculo e começo a estimular a rede neural a mandar estímulo para aqueles músculos. E começo a recuperar o que a gente chama de coordenação intramuscular dentro do músculo e depois a coordenação intermuscular entre os diversos músculos que agem para que eu desenvolva aquela força. Então, quando eu estimulo isso, eu posso estimular isso em qualquer idade. Tanto que muitas vezes perguntar por que o paciente, quando está acamado, vai ao fisioterapeuta e está lá fazendo estimulação e fazendo mobilização. É uma tentativa de manter aquele indivíduo com a sua mobilidade ou com o mínimo grau de força, mesmo com ele acamado. Até já falando de fisioterapeuta, tem pessoas acamadas, até fiz a ligação, não sei se deve ter uma ligação, com pessoas que perderam parte do movimento da perna e tal. Tem uma movimentação que o profissional faz, né? Para manter uma aquela... mobilização, sim. Para a perna não perder uma, sei lá... Isso, na recuperação, né? Hoje cada vez mais, quando a pessoa sofre, por exemplo, um acidente vascular encefálico, quando ela tem um derrame, né? Ou quando ela sofre um acidente, se estimula exatamente para procurar fazer com que dentro do que a gente conhece como neuroplasticidade e até dentro do que a gente chama de neurogênese, que é neuroplasticidade, é a capacidade tanto do teu cérebro quanto do teu sistema nervoso de buscar caminhos alternativos para que aquele estímulo chegue nos músculos. E a neuroplasticidade é o surgimento, né, de novas redes neuronais que vão teoricamente assumir o controle de determinados movimentos, determinadas capacidades. Então o estímulo é muito importante. A gente ainda está compreendendo tudo isso, mas cada vez mais se estimula com essa intenção. Todo o trabalho de estimulação feito precocemente, quando a pessoa tem, né, um derrame, por exemplo, é fundamental para o estágio de recuperação. Para a recuperação da fala, para a recuperação dos movimentos, para a recuperação do controle que aquela pessoa tem. Então, se a gente for pensar no que a sua mãe perguntou, se ela tem 70 anos e tem capacidade, óbvio que tem. Porque do ponto de vista estrutural, o músculo de uma pessoa velha, do ponto de vista que é a estrutura muscular, a estrutura que a gente está falando, imagina que são os tijolinhos que formam aquele músculo. Então, se a gente fosse construir uma casa, teria tijolo, teria areia, teria cimento. Então, o músculo é construído também por diversos tijolinhos, só que são tijolinhos de proteína. Do ponto de vista das proteínas que constituem o músculo de um velho e de um jovem, são as mesmas proteínas. Do ponto de vista do tecido nervoso, do sistema nervoso central que chega, é o mesmo tipo de tecido nervoso que chega lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho que fazer um estímulo, obviamente. A resposta ao trabalho pode ser mais lenta no idoso, por quê? Porque ele já passou por um processo de perda, diferentemente de um jovem que tem um potencial muscular latente ali que precisa ser estimulado. Mas não nos enganemos. Os estudos demonstram que a sarcopenia pode iniciar a partir dos 35 anos. Então existem muitos jovens que já têm um processo sarcopênico que não estimulam, sobretudo jovens sedentários. Obviamente o idoso sedentário ele vai ter muito maior esse processo sarcopênico. Não obstante, a capacidade de recuperação na musculatura dele é real. Só que é necessário fazer um trabalho adequado, com a estimulação adequada, com a sobrecarga adequada, no número de dias adequado. Não adianta eu fazer o exercício uma vez por semana. Não adianta eu fazer essa... Isso para qualquer idade, né? Para qualquer idade, mas a gente está especificamente falando de velhos, e para o velho é muito importante porque existem, né, algumas rotinas, ou existem alguns profissionais, faça isso aqui 5 minutos por dia e a sua vida muda. Não muda, gente. Tá? Não muda, não adianta fazer aquilo 5 minutos por dia. Não tem um remédio milagroso nem mágico nesse aspecto.
O trabalho, até por conta da complexidade que envolvem as perdas, e a gente está falando só da força de momento, mas a complexidade das perdas que acontecem com o envelhecimento, as diferenças individuais é que devem ser observadas quando a gente busca aquilo que a gente começou a falar, que é a funcionalidade. Então, se a gente fosse conversar com a sua mãe, tudo isso faz parte desse contexto. Mas sim, com 70, com 75, com 80, a gente tem exemplos aqui de pessoas que iniciaram programas de treinamento e tratamento muito mais, muito tardiamente na vida, né? Que já vieram aqui com perdas significativas sarcopênicas e que recuperam sua condição de imobilidade, que é uma condição fundamental para você de novo recobrar a tua independência. Eu ia perguntar isso. Daí a funcionalidade, eu acho que ela deve ter, você já tinha comentado, ela tem níveis, né? Sim. A pessoa é funcional em vários aspectos, né? Eu até coloquei uma foto na nossa capa, a pessoa é um casal cozinhando. Então, só para retomar o raciocínio, a gente tem, pelo que eu estou entendendo, graus de funcionalidade. Né? Tanto que eu até coloquei uma foto aqui, que acho que mais ou menos ilustra isso. Um casal de idoso cozinhando. Isso é uma funcionalidade, né? Eu não sei como... Tem um nome isso, né? Tem aquelas... Uma classificação. Isso, a gente pode pensar na funcionalidade a partir das atividades da vida diária. Então, as atividades da vida diária, elas são atividades que se relacionam, né, com atividades que a gente chama de básicas e atividades instrumentais. Sim. As atividades básicas são aquelas atividades que normalmente eu realizo no lar, ou seja, as atividades que têm muito a ver com autocuidado, então a minha capacidade de higiene pessoal, de trocar de roupa, de fazer as transferências, de fazer pequenos deslocamentos ou até mesmo de cozinhar para mim. E depois eu tenho atividades instrumentais que estão muito mais relacionadas com a minha convivência social, ou seja, a minha capacidade de sair de casa, de pegar um transporte coletivo, pegar um Uber em algum lugar, fazer uma compra, ter uma reunião com os meus amigos, ou qualquer atividade que eu desempenhe fora do lar, ou até mesmo atividades de ócio, de recreação, de lazer. Então essas atividades elas vão denotando graus de funcionalidade diferente. O que normalmente acontece na medida que envelhecemos e até pela perda de capacidades que a gente vai tendo, e veja, tem algumas perdas que são perdas que muitas vezes as pessoas não dão um determinado significado, que são perdas de capacidades sensoriais. A perda de capacidades sensoriais afeta diretamente as tuas atividades instrumentais da vida diária. Por quê? Porque se diminui minha visão, se diminui minha audição, diminui minha capacidade de me comunicar também com as pessoas, se diminui minha capacidade de tato, diminui, por exemplo, o meu movimento de pinça, que é uma capacidade sensorial relacionada ao tato, de fazer as coisas, de ir, por exemplo, num mundo hoje cada vez mais tecnológico, no qual eu tenho que entrar, por exemplo, no mercado e me deparar com um caixa no qual eu é que tenho que fazer... passar o produto, escolher a tela, passo o produto, vejo o código de barra, onde é que está o código de barra. Tudo isso tem a ver com capacidades sensoriais, eu tenho que ter uma percepção. Então, quando eu perco essas capacidades sensoriais e não me atento a elas, eu começo a perder também algumas capacidades que são instrumentais, ou seja, minha capacidade de me comunicar com as pessoas, de escutar o que as pessoas me falam. Então reduz minha audição, eu estou num ambiente no qual tem 2 ou 3 pessoas falando, eu não consigo entender muito bem o que é, eu não consigo enxergar uma informação ou ler uma informação com clareza. A minha vista altera a capacidade de contraste, eu não consigo perceber diferença de degrau, profundidade. Então eu vou atravessar uma rua, eu aumento o meu risco de queda atravessando uma rua, ou nas calçadas que não são muito boas em nenhuma capital do Brasil. As calçadas são terríveis para as pessoas, para qualquer pessoa, mas para as pessoas mais velhas muito mais, porque eu tenho algumas capacidades também sensoriais relacionadas ao tato, à própria percepção nas pernas, nos pés, que não me passam uma informação adequada. Então isso vai influenciando a minha capacidade de sair, de fazer. Então eu vou reduzindo
a minha capacidade de fazer coisas fora de casa, porque eu estou perdendo capacidades sensoriais e muitas vezes não estou muito seguro das adaptações que eu tenho que fazer. O meu óculos não está adequado, o aparelho eu não gosto e não me adapto, porque o aparelho gera ruído, e daí isso me gera tontura. O meu sapato, a escolha do sapato não é o sapato adequado, então a condição de tato dos meus pés piora, a minha marcha piora e aumenta o meu risco de queda. Então imagine que eu tenho, na verdade, uma construção muito grande e para chegar, para começar a entender melhor como essas capacidades diminuem. E obviamente eu tenho o processo natural, que eu estou, né, tendo a perda de massa muscular, estou tendo a perda de flexibilidade, estou diminuindo meus reflexos, porque na medida que eu tenho uma diminuição na minha capacidade sensorial, eu tenho uma diminuição no meu reflexo. Por quê? Se eu tenho uma diminuição no meu campo visual, está vindo um carro numa direção, eu não tenho um reflexo para me defender daquilo. De alguém que está vindo numa outra direção, eu me choco, o risco de queda é meu. Então as pessoas elas pouco a pouco vão deixando de fazer as coisas e elas não percebem que elas estão deixando de fazer as coisas porque eu estou perdendo capacidades, e essas capacidades são sensoriais. É engraçado você falar disso, que daí eu lembro muito bem do meu pai, do meu avô também. De dirigir, voltar com os amassados no carro, sabe? Começar aquelas coisas de... Perfeito, acontece, é muito comum. Pequenos acidentes, pequenos raspões e não sei o quê, que meio que ficava... Até a família achava... Passava meio desapercebido, né? Sim. E eu acho que esse é o processo que talvez as pessoas tenham que ficar atentas, né? Eu acho que talvez seja um sinal de alerta. Não esse, deve ter outros sinais de alerta, mas... que ela vai perdendo essas capacidades, mas às vezes a pessoa... mais do que a própria família, o indivíduo que gerencia, e dentro disso é muito importante o indivíduo entender o gerenciamento do seu processo de envelhecimento, que a diminuição, a redução desses domínios, né, do domínio sensorial, dessas capacidades sensoriais, ele de fato vai afetar a sua condição de vida, e que muitas vezes a gente vai tornando a nossa vida muito mais caseira, muito mais dentro das rotinas. Olha ali, eles cozinham, legal, eles cozinham. É uma coisa que você faz? Perfeito. Só que você não perde as AVDs, as atividades básicas da vida diária, ou seja, o trocar-se, o escovar os dentes, o cortar a tua unha, antes de perder as capacidades externas. Então, normalmente o que acontece vem de fora para dentro. Então, você vai reduzindo o teu convívio social, você vai reduzindo a tua capacidade eu não quero mais ir no banco, eu não vou mais na panificadora, eu não vou mais no encontro, eu vou lá, não entendo o que as pessoas estão falando, então eu não quero me reunir com aquelas pessoas. E isso vai trazendo a pessoa para dentro do lar. Então, ela começa a perder, dentro dessa condição de independência, ela ainda tem alguma autonomia, mas a tomada de decisão dela influencia na independência fora do lar. Então, você ser independente, ou seja, eu vou dirigir, mas daí dirigir no horário mais tarde já fica mais perigoso por conta da minha vista. Dirigir em dias chuvosos já é mais difícil. No trânsito fica mais complicado porque minha visão periférica diminui. Ou mesmo andar de ônibus passa a ser um desafio, porque o ônibus não cuida das pessoas idosas, ele anda numa velocidade, ele faz curvas, ele aumenta o risco dessa pessoa sofrer um acidente. Então, ela começa a limitar exatamente porque ela percebe um aumento dos riscos que ela está tendo. E isso está muito associado à perda dessas capacidades que a gente está falando sensoriais, né, que acontecem com o envelhecimento, associado à perda das capacidades físicas. Então, quando a gente está falando dessa funcionalidade que você perguntou, tem classificações? Tem. E elas vão se permeando, elas vão interagindo essas perdas e aumentando essa condição que eventualmente pode levar ao que a gente chama de síndrome do isolamento. Sim. Que é aquele indivíduo que vai para dentro de casa como se fosse uma ostra. O ambiente seguro dele é o quarto, o ambiente seguro é a sala. E isso tem muito a ver com essas perdas, mas o indivíduo não percebe. E quando você fala, quando a gente até falou da importância do profissional, né, no outro podcast, a importância do profissional é ajudar a família a entender isso e, mais do que nada, ajudar o indivíduo que está envelhecendo a perceber que isso acontece, que é comum, que não é com ele. Acho que existe, deve ser aquela coisa que a gente já falou também, tem em outros podcasts, do idadismo, ageísmo, do autopreconceito também com a própria idade, do preconceito que as outras pessoas têm, tá surdo, velho. Isso. Enfim, tem um monte de processo envolvido, né?
vergonha. Sem dúvida. Veja, o uso... Tem duas questões que são muito importantes que você falou aqui. No dia a dia a gente lida. Ontem também, coincidentemente, a gente teve uma conversa com uma paciente por conta do uso do aparelho. Isso entendeu? Aí eu acho clássico. O uso do aparelho é uma coisa que as pessoas não querem usar. Meu pai não queria, meu pai também tinha. E veja, aparelhos que têm um custo elevado, aparelhos que têm uma tecnologia hoje muito melhor do que antes e que conseguem dar para essa pessoa uma qualidade auditiva melhor, que conseguem trazê-la... Porque veja, quando a pessoa não compreende o que você está falando, ela interpreta qualquer coisa. E a partir dessa interpretação de qualquer coisa, ela, até a interação dela, ela tem medo de interagir porque ela não sabe nem se ela escutou bem, nem o que ela tem que responder. Então isso obviamente que causa um constrangimento. E ao mesmo tempo, eu estou sem aparelho, eu estou surda. Mas e por que você está sem aparelho? Porque eu suo, ou porque eu não gosto de mostrar o aparelho quando eu estou com o cabelo preso aqui na clínica. Ou, sei lá, não se adaptou, não me adaptei. Não teve exatamente. Um treinamento. Então, tudo isso é muito importante. Um outro detalhe dentro disso, muitas vezes as pessoas apresentam um distúrbio de marcha. Hoje a gente tem insistido na utilização dos andadores com rodinhas, com 4 rodas, que eles facilitam a marcha e melhor do que facilitar, eles previnem que a pessoa adquira padrões de marcha que tornam essa pessoa potencialmente caidora. Então, quando a gente pede para a pessoa usar o andador, não, eu não estou paraplégico, eu não estou paralítico. Elas têm uma vergonha daquilo, porque, não, mas eu não estou tão velha para usar isso, eu prefiro usar uma bengala. Quando a gente sabe que a bengala, na maior parte das vezes, vai trazer um problema no ombro, não vai ajudar ela a andar de forma adequada, ela vai fazer sobrecarga na perna de forma equivocada. Muitas não receberam a educação para andar com a bengala e não utilizam a bengala de forma correta. E hoje a gente tem determinadas tecnologias, como o andador de 4 rodas, por exemplo, que já é um andador leve e que facilita, mas que as pessoas têm essa condição. Então a gente está falando aí, por um lado, do alto, né, da negação do próprio processo do envelhecimento. Então é importante a pessoa entender que existem algumas alterações na medida que ela envelhece, mas que isso não deixa essa pessoa menos, que hoje, felizmente, nós temos adaptações, tecnologias que podem ajudá-la. Por outro lado, sobretudo, por exemplo, quando a gente está falando da marcha, são capacidades que podem ser recuperadas, mas que quando a pessoa não cuida, quando ela começa a andar sem um suporte adequado, quando ela faz uma marcha que do ponto de vista da mecânica não é adequada, ela vai trazer enormes prejuízos para si. Além do problema de marcha, ela vai trazer problemas de joelho, de quadril, de coluna, maior risco de queda e todas as consequências que isso tem. Então, essa condição desse auto-preconceito, ou mesmo a condição da não aceitação, né, da velhice, é muito importante, sobretudo quando a gente está falando dos déficits. Uhum. Por outro lado, a própria condição da sociedade, como ela olha, né, o velho, também hoje é uma condição bastante preocupante. O ageísmo existe, ele é forte, né? A importância de você tentar se manter ou fazer as coisas como um jovem gera uma pressão enorme nas pessoas que estão envelhecendo. E na medida que você envelhece, o que você tem que entender é que esse tempo de execução das atividades é modificado. E que você também tem o direito de dizer para as pessoas que estão com você que você tem um outro tempo de execução das coisas. Por exemplo, você está dando essa condição da cozinha, da comida. Você não precisa fazer a comida na velocidade que você fazia, nem tentar ser um mestre da faca picotando. Não, você vai fazer a tua comida, mas você tem que entender que eventualmente o teu tato diminuiu. Eventualmente a tua força manual diminuiu porque você tem artrose nos dedos. Eventualmente tua capacidade de segurar aquele implemento não é a mesma, porque a tua mão não fecha de forma completa. O peso das coisas, peso de panela, peso das coisas. Isso, o peso, ou mesmo, né, quando você está falando das misturas, do movimento que você tem que fazer. Tudo isso está associado a capacidades que você tem que entender. Quais são as tuas potencialidades e quais são os teus déficits e como que você adapta para fazer isso. E o que eu quero dizer também é que essa prevenção dessas perdas
tanto as perdas, né, que a gente fala, essas perdas de funcionalidade, elas não são só perda de funcionalidade das capacidades físicas, da força, da resistência, da flexibilidade. Muito tem a ver com a mobilidade, muito tem a ver com as mãos, muito tem a ver com a tua coordenação óculo-manual, de você pegar as coisas, de você escrever. Você já viu, provavelmente já teve exemplos de pessoas que envelhecem, a letra delas é extremamente trêmula, é extremamente difícil de fazer o movimento de segurar a caneta e fazer a coordenação motora fina. Isso tudo tem que ser estimulado. Porque existem pessoas que param de escrever em um determinado momento da vida e nunca mais escrevem, nunca mais pegam uma caneta. E um dia ela vai escrever e a mão dela, a gente tem exemplos de pessoas que assinam o cheque e daí o banco não reconhece assinando, mas eu que assinei. Mas então, agora muito mais, né? Com a tecnologia, do jeito que estão as coisas, ninguém escreve mais, né? É difícil. Só que tudo no computador, ninguém usa uma caneta mais. Mesmo no computador, se você não tiver uma coordenação... Mas eu digo até o fato de escrever mesmo e perder por isso que hoje a coordenação motora fina, né? Perfeito. Daí a importância das ações, né, de terapia ocupacional, na qual se trabalha esse tipo de ação, de coordenação, e mesmo que nos programas, como os que a gente tem aqui na clínica, que se estimula esse tipo de ação, de coordenação motora grossa, de coordenação motora fina, para que o indivíduo perceba exatamente essas limitações que o envelhecimento traz e como a gente pode trabalhar para que essas limitações não cresçam, estabilizem ou muitas vezes até sejam revertidas. Então acho que a gente chegou bem, estamos no limite do nosso tempo já. Eu acho que é um assunto muito extenso, que acho que vale a gente continuar até no próximo podcast, a gente pode emendar algumas coisas daqui. Mas eu acho legal a gente, para fechar essa linha de raciocínio, pensar como que avalia essa capacidade funcional. Você tem algum jeito de avaliar, autoavaliar, ou para as pessoas entenderem, ou até para minha mãe saber como que ela pode... Como que ela vai saber? Como que ela pode se encontrar nesse mapa funcional, vamos dizer assim. Como que a pessoa pode... Talvez, acho que... Uma dica, ou não sei, como que faz para essa pessoa se encontrar nessa funcionalidade? Veja, normalmente existem diversos protocolos para que você avalie a capacidade funcional. Então, ele é avaliável, né, a tua capacidade funcional. Existem protocolos no qual você vai avaliar o equilíbrio, você vai avaliar a força, você vai avaliar a mobilidade, você vai avaliar a capacidade, por exemplo, da pessoa colocar um casaco e tirar um casaco num determinado tempo. Existem pessoas que não conseguem vestir a manga do casaco, elas precisam de auxílio. Isso é um sinal que a capacidade funcional está diminuída. Cortar a unha do pé. Uma outra forma, juntar uma moedinha do chão também é um teste no qual você coloca uma moeda no chão e a pessoa tem que pegar aquela moeda com um movimento de pinça. Eu até falei da cortar a unha do pé, mas eu lembrei do meu avô com aquelas calçadeiras. Sim, que colocava... Era um bastão que colocava no calcanhar e puxava o pé, porque não chegava mais no pé. Então, e daí meu avô tinha essas calçadeiras e tinha uma mãozinha também que coçava as costas. Então, você está dando exemplos de atividades que são reduzidas na medida que eu tenho perda de capacidade funcional. Existe um teste, por exemplo, né, para avaliar a mobilidade de ombro, que é colocar as mãos atrás da cabeça e depois colocar as mãos nas costas. Também um teste para avaliar a mobilidade, está avaliando a tua funcionalidade. Eu estou vendo uma funcionalidade global de uma articulação que é fundamental. E as pessoas pensam, nossa, mas isso eu consigo... Mas existem N pessoas que têm lesões nos ombros por conta da perda de massa muscular, por conta da sarcopenia, por conta de lesões por impacto, que não conseguem lavar o cabelo, que não conseguem chegar com a mão atrás da nuca. Muitas pessoas que a gente atende aqui tem isso. E são testes simples. E, na verdade, a avaliação da capacidade funcional para nós é muito importante a partir da marcha, da capacidade de deslocamento. A capacidade de deslocamento, a velocidade da marcha, indica não só a redução da capacidade funcional, mas indica também a possibilidade dessa pessoa ser potencialmente uma caidora. Então, pessoas que caminham dentro de determinadas velocidades, abaixo de 0,8 metros por segundo, elas são caidoras potenciais.
Existe um teste de funcionalidade que é fazer o movimento do avanço, aquele movimento de pisar à frente, para pessoas acima de 60 anos, a impossibilidade de realizar esse movimento por 5 vezes com a mesma perna, com a perna dominante, indica um alto grau de prevalência para quedas. Então são muitos testes, mas o teste vai ser adequado. A gente tem um protocolo avaliativo aqui na clínica no qual nós avaliamos e determinamos a capacidade funcional do indivíduo dentro do contínuo que ele está. Agora, para a pessoa se autoavaliar, é muito mais importante ela perceber as capacidades que ela tem e o que ela executa de forma natural no dia a dia. Aquilo que a gente já conversou em outros momentos, muitas pessoas não se desafiam no dia a dia, portanto elas não têm uma percepção do grau de perda da capacidade funcional. E daí quando elas se colocam em risco, normalmente é quando elas percebem aquilo e elas caem de escadas, caem subindo num degrau, subindo num banco. Sempre troquei a lâmpada. Isso. E hoje o cara cai. Sempre podei essa árvore e hoje vou subir aqui e vou podar e pum, cai. Normalmente, entende? E a maior parte dos acidentes e a maior parte das quedas acontecem em casa. E normalmente eles estão muito atrelados à redução dessas capacidades sensoriais, redução do equilíbrio, redução da força, redução da mobilidade, entende? Então essas capacidades que normalmente vão estar muito atreladas a essa redução da capacidade funcional. Mas acho que daí, para a gente fechar, então eu acho que a autoavaliação passa pela percepção do que você consegue ou não consegue fazer. Isso. Mas só deixa eu pensar, fazer mais uma ligação. Talvez essa autopercepção do que você está deixando de fazer, ou que você não consegue mais fazer, e aqueles sinais de alerta também para os familiares, né? Se a pessoa começa a deixar de fazer algumas coisas fora de casa, já é para ligar a luz, né? Vermelha. Sim. Porque bem provável que as capacidades todas já estão muito afetadas. Já, isso, eu acho que para a família, sempre, né, para os familiares, é muito importante essa atenção ao que a pessoa idosa faz. Hoje a gente tem, né, famílias que têm pessoas acima de 80 anos, acima de 90 anos, comumente a gente tem, né, indivíduos acima dessa idade, e são esses indivíduos que apresentam o maior risco de perda dessas capacidades, exatamente porque eles não fazem nenhum tipo de acompanhamento e também não realizam nenhuma atividade que ajude a manutenção da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde sensorial. Então, para os familiares, isso é muito importante observar mais com atenção e não achar que existe, isso aqui é da velhice, porque tudo pode se achacar, né? Pode se dizer que é da velhice na medida que a pessoa envelhece. Mas também da mesma forma existem estratégias para a gente modificar alguma realidade dentro dessa condição de envelhecimento, buscando um envelhecimento funcional ativo e um envelhecimento saudável. Acho que vale um segundo podcast sobre mais esse assunto, né? Mais um pouco para a gente... Eu diria que são diversos podcasts sobre esse assunto, porque ele é muito rico, muito amplo. Muito extenso, né? Eu tenho mais metade de uma pauta aqui que a gente não vai dar conta, porque já acabou o nosso tempo. Mas a gente continua no próximo, acho. Então tá bom. Tá bom? Boa conversa. Opa, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.